Oi, gente! Mais um dia aqui na temporada 1 do On Time Podcast, nosso 5º episódio com uma convidada toda especial, minha amiga. A gente vai falar muito do coração da cidade. O que será o coração da cidade, hein? Roda a vinheta que você vai saber. Oi, minha amada Margarete Alvarenga. Você é muito querida. Não vi a hora de trazer você aqui no On Time Podcast. Mas se apresenta aí para quem está nos assistindo. Então, muito feliz de estar aqui com você, Murielle, né? Nós temos aí uma história maravilhosa aí desde 2017, quando a gente começou um trabalho aí junto com a assistência social. E só tenho gratidão, né, por tudo que a gente já pôde viver. E para mim é um prazer. Agradeço aí o convite de estar aqui com você hoje à tarde para falar um pouquinho não só da assistência social do município de Bragança Paulista, mas também da nossa história, né? Da minha história, né? Como que eu conheci a Margarete? Eu tinha um projeto social com um trabalho de moradores em situação, né, de rua. E na época ela era secretária aqui do município da SEMADES, né, da assistência social aqui do município de Bragança. E nós nos conhecemos, eu levei esse projeto para ela, esse projeto foi para a Câmara Municipal, eu agradeço a oportunidade que a Margarete nos deu naquela época de apresentar, e a gente fez um trabalho no albergue, enfim, foi muito bacana, só que acabou chegando a pandemia, teve toda aquela interrupção, né, do contato, mas a Margarete hoje, ela é assistente social da SEMADES, né, da Secretaria de Assistência Social aqui de Bragança. E eu trouxe a Margarete justamente para falar de vários serviços que talvez você, como munícipe de Bragança, não conheça, né? Ah, sim. Porque o que mais me encantou, Margarete, eu vim de São Paulo, e o que mais me encantou aqui em Bragança, quando eu cheguei e comecei a estar mais presente dentro no caso, a sua secretaria naquela época, quantos recursos a população tinha, né? Quantos recursos? E assim, as pessoas me questionavam, eu falava, gente, vocês não sabem o tanto de programa que tem na prefeitura, o quanto a pessoa tem assistência de vários serviços e apoio social, né? Então eu me apaixonei por essa secretaria e lógico, na época você era secretária, eu estava ali junto com você, a gente participou de bastante coisas juntas. Então eu quero hoje que você fale um pouquinho. Assim, primeiro eu quero que você conte como que você chegou eu falo que o coração de Bragança, porque eu acho que a assistência social é o coração do município, né, Margarete? É diferenciada essa secretaria, né? É diferenciada, sim, com certeza, né? Na verdade, eu falo que, de mim, né, um pouquinho, né, para o pessoal conhecer, quem não me conhece, eu sou assistente social daqui já há 20 anos, né, agora esse ano fez 20 anos, sou concursada, né, passei em 2 concursos públicos e hoje já fui secretária, né, inclusive é uma coisa que me oportunizou, né, aprender bastante coisas. Eu só tenho gratidão, principalmente ao nosso saudoso prefeito, Dr. Justo Chedid, com o qual eu trabalhei durante mais de uma gestão, de 2017, se não me engano, a 2021, e pela oportunidade de um técnico de carreira do município poder estar junto aí na administração pública e aprendendo sobre gestão política, né? Então eu falo que é um aprendizado, né? Hoje a gestão pública político, é né? desafiadora, né? Muito desafiadora, Murielle. Hoje realmente é um grande desafio, mas também é uma oportunidade imensa de você crescer, aprender e também construir coisas, né? E como que você chegou nesse ponto, Margarete? Você era assistente social, concursada, recebeu essa oportunidade, né, do nosso saudoso prefeito. Sim. E qual foi o maior desafio? Bom, eu sei que você é toda coração. Né, coração, né? Na verdade, como nós somos de humanas, né? Formação em humanas. Serviço social, ele vem dentro do contexto da formação de humanas, é uma ciência. Sim. E aí ele tem a atribuição de ofertar, né, através da assistência social, políticas públicas de proteção social, né? E eu falo que essa oportunidade foi muito, muito bem-vinda, eu só tenho a agradecer. E hoje, né, através também a continuidade de estar junto com a administração, o prefeito Maurício Mas André, eu também hoje, não consigo, né, nem te ver em outro lugar. Eu acho que é a segunda pele, né? Eu falo que a assistência social é minha segunda pele, eu só tenho orgulho mesmo de ser assistente social e de estar, inclusive hoje,
na chefia de divisão, junto com a secretária, Sim. Harumi hoje à frente, minha colega de formação e de profissão. Nós estamos ali junto com o prefeito Maurício Sodré, que tem dado continuidade a esse trabalho importante, é muito sensível às causas sociais, ele, a minha primeira-dama, dona Cleide, que também é uma pessoa muito sensível, e nos dá essa confiança, né, e nos entregou essa missão, né, de continuar essa missão do trabalho social. Porque é uma né? missão, né, Margarete? É uma obrigação e uma missão, né? Ela tem pertinências e responsabilidades específicas, né? E que hoje eu falo que a gestão pública ela precisa ter realmente, ela precisa ser profissionalizada, ela precisa ter pessoas preparadas para dar conta, né, dos grandes desafios que a gente tem no dia a dia, né? E dentro agora que você me chamou a atenção para uma fala aqui, qual que seria o papel importante da sociedade dentro da Secretaria de Assistência Social? Qual é o papel fundamental de nós aqui, né? Sim. Principalmente, Muriele, fazer aquilo que a gente fala, a participação social através do controle social, trazer ideias também, ajudar na administração, porque a gente fala que a administração pública sozinha não dá conta. E eu falo muito isso, né? O prefeito Maurício Sodré fala muito isso. Uma andorinha só não faz verão. E nós precisamos de todos, seja a administração pública, seja a sociedade civil, que somos nós, pessoas comuns, né? Os poderes legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público. Então, todas as entidades sociais que trabalham com a gente, então são pessoas também que participam dessas entidades que nos ajudam a ofertar a proteção social dentro do contexto hoje da nova política de assistência social. Então, é super importante, mesmo porque ela precisa nos dar devolutivos do que está bom, do que não está, daquilo que a gente precisa melhorar, né? E cada momento é um momento, é um desafio, né? A vida continua girando. Agora, me fala uma coisa, Margarete, eu acho que talvez na sua gestão como secretária, outro não viveu o que você viveu. Não. Não talvez, mesmo. Não sei do futuro, Creio mas... eu. Não viveu o que você viveu, não, gente. não. Eu estava próximo da Margarete nessa época da pandemia. Foi terrível isso, né? Como a secretaria conseguiu dar conta do serviço social em meio à pandemia e tudo parado e a população sofrendo com isso. Então, Muriel, eu acho que essa é a primeira oportunidade, inclusive, que eu venho aqui falar a respeito disso, né? Eu acho que eu ainda não consegui colocar isso publicamente, mas, na verdade, é o meu reconhecimento aos profissionais da assistência social, do grupo do qual eu faço parte, né? Nós vivemos aí, fomos pegos de surpresa, né, na pandemia, com essa pandemia que realmente trouxe perdas significativas para todos. Sim. Eu, particularmente, também tive aí Covid 2 vezes e eu sei na pele o que é também passar isso. E graças a Deus sobrevivi, né? Mas num momento realmente crítico em que o mundo inteiro estava sofrendo, né? Perdendo vidas. Sim. E tudo parou, né? E eu falo que hoje, graças a Deus, a gente tem um Sistema Único de Saúde que continuou trabalhando para dar conta de tudo aquilo, né? E a gente sabe o quanto foi difícil. Eu tenho também, sou formada, né? Eu tenho Corém, eu sou técnica de enfermagem, já trabalhei em hospital e sei a dimensão que os meus colegas também passaram, né? Mas eu também aqui tenho que registrar o meu agradecimento, o meu reconhecimento do trabalho de todos os profissionais da SEMAS que continuaram trabalhando junto com a saúde. Enquanto a saúde estava lutando pela vida, nós estávamos lutando contra a fome. Mesmo porque tudo fechou, então muitas pessoas que tinham serviço, atividades autônomos, motoristas, cabeleireiro, manicure, pessoal que faz transporte escolar, de repente as pessoas fechou tudo, ninguém tinha renda, o dinheiro sumiu e a gente precisou aí entrar de maneira significativa. Os centros de referência de assistência social continuaram abertos, né? Os serviços obrigatórios da SEMAS continuaram funcionando, né? Alguns foram suspensos, mas esse principalmente que procurou matar a fome das pessoas, né? Dentro daquilo que a gente conseguiu, né? Ele continua ali trabalhando de segunda a sexta, inclusive às vezes no sábado, no domingo, no feriado, ponto facultativo, às vezes porque a gente tinha que levar comida. Porque não tem dia para sentir fome, né, Margarete? Então, assim, a prioridade era, e nesse momento a administração foi super
positiva, a gente fez vários momentos, grandes suplementações financeiras, quer dizer, o prefeito colocou mais dinheiro para que a população não passasse fome, as entidades, todos os voluntários, Os envolvidos, todas né? as pessoas que de alguma forma se sensibilizaram e tiveram também atitudes positivas para cuidar um do outro, né? Sim. Por isso que eu falei que não é só a administração pública, né? A sociedade civil de modo geral, as entidades, os voluntários, e graças a Deus nós demos conta, sim, Muriel. Então, aqui Parabéns. eu falo o Parabéns. reconhecimento, né? Pelo menos eu desconheço pessoas que realmente, só aqueles que talvez não tiveram conhecimento, né, Do serviço em do si. serviço, mas dentro do que foi possível, a gente trabalhou muito para que as pessoas não passassem fome, né? Eu me lembro que em dezembro, quando os recursos também começaram a ficar difíceis, nós entregamos quase 6.000 cestas básicas a toda a rede da educação, com apoio aí do prefeito, do deputado Edmir Eu lembro que Chedid. teve até a questão, pode me corrigir, mas Claro, eu lembro claro. que eu ouvi na época que as crianças não estavam frequentando a escola, mas que elas poderiam ir até a escola para retirar A uma cesta. marmita Isso. até da merenda. Sim, sim. Foi A feito até administração isso, foi essa isso. alimentação diária das Sim. crianças. Essa era a preocupação, isso que eu falo, é a humanização, Porque a gente sabe que preocupação tem com o gente outro, né? que vai para a escola para se alimentar, né, É, a Margarete? questão da desigualdade social, né? Sim. Então, assim, neste momento eu registro aqui de uma maneira especial um agradecimento a todos os profissionais da assistência social, a administração pública do prefeito, na época era o Dr. Jesus, com Sim. apoio do vice-prefeito Amaury Sodré, que hoje é prefeito, Sim, e também com todo o apoio do deputado Edmir também, que correu muito atrás de recursos, tanto para a saúde, para dar conta da situação que a gente estava vivendo, e que para que os outros recursos do município também pudessem ser aplicados, inclusive, para a população, né? sim. Então, assim, é uma conquista. Eu falo que a gente registra isso com sucesso, com gratidão mesmo. Quais foram as lições que a Margarete, não o cargo, mas a Margarete como pessoa tira de estar diante desse desafio muito grande, mundialmente falando, né? O que isso te ensinou, Margarete, como pessoa? Que nós precisamos uns dos outros e que ninguém faz nada sozinho e que, de repente, né, toda aquela... Eu falo que a gente tem um arcabouço aí de padrões, leis, regulamentos, e chega um momento que só isso não é o suficiente. Então, o olhar humanizado do profissional, as questões, a sensibilidade em ouvir o outro. Eu acho que a gente corre esse risco de, com o tempo, a gente começar a ficar um pouco, né, engessado com muita coisa. E foi um momento que ali a gente teve que quebrar barreiras, ouvir, se sensibilizar mais, né, e reconsiderar outros procedimentos que podem e necessitam ser considerados nesse processo de trabalho social, né, porque nós estamos lidando com pessoas, né, não com máquinas. Sim. Né? Margarete, me fala uma coisa até para quem está nos assistindo em caráter informativo mesmo, né? Porque a população ela precisa saber dos serviços que são executados na Secretaria de Ação Social. Me fala quais os programas que hoje Bragança tem para assistir essa população de uma forma geral. Olha, hoje, assim, para que a população entenda, né, a gente tem alguns serviços continuados que são ofertados diretamente à população. A gente tem 4 CRAS, né, atendendo, seja Águas Claras, Santa Libânia, Jardim Anchieta e Planejada, são centros de referência de assistência social, que ofertam ali através dos benefícios que a gente tem, que são os benefícios eventuais, como auxílio natalidade, que é o arco-íris, inclusive, o auxílio funeral, quando as pessoas perdem alguém e não têm condições. Então, isso é uma atribuição, uma responsabilidade do município estar cuidando, né? E nesse momento, então, ali nós temos o cadastro único, que são os espaços para inclusão em programas de transferência do governo federal. Nós temos o Centro Dia do Idoso, que atende aí também os idosos numa situação de um pouco mais vulnerabilidade. A gente tem o Centro Pop, né, que é o famoso Centro Pop, esse eu conheço, com abordagem social na rua para cuidar das pessoas em situação de rua naquele momento. Isso é um grande desafio, não só para Bragança. Só fazendo um adendo aí, gente, eu acompanhei esse serviço de perto. Eles vão às vezes 2 vezes por dia, às vezes 3 vezes por dia recolher os moradores em situação de rua. Mas entenda uma coisa, às vezes você que é população e não entende o serviço, eu vou te falar como sociedade, né? Como sociedade civil aqui, como munícipe de Bragança.
muitas vezes o morador não quer ser assistido por esse serviço, entende? Às vezes a gente, um primeiro olhar, a gente julga o município, a gente julga a secretária, a secretaria, o prefeito, né? Nós temos esse olhar. Mas quando você tá do lado de cá, que você vê os bastidores de todos esses serviços, você percebe que muitas vezes o morador de rua, ele não quer ser assistido pelo serviço que o município está oferecendo. Sim. E era uma guerra, né? Levá-los para o Centro Pop, deixá-los no albergue. Muitas vezes a opção deles está na rua. Só fazendo esse adendo, pode falar sobre. Mas é importante esse seu olhar, Muriele, porque por mais que a gente fale, é difícil. Só mesmo quem vive isso, né? Sim. Hoje a E eu não gente tenho nenhum tem- cargo não, público, eu não não tenho tem. nada, Muriele- gente. Muriele, É sim. só o meu olhar, porque eu estive Sim, do lado dessa sim. população, desse morador em situação de rua. E lógico, eu sempre colocava dentro do meu carro e levava ele pro Centro Pop, Várias levava vezes, ele pro várias vezes. serviço que eu sabia que tinha um serviço ali para ser usado, mas muitas vezes a recusa é do morador. Então, às vezes, o seu olhar ao julgar, saiba que tem pessoas e serviços para esses moradores e que muitas vezes eles não querem, eles querem essa liberdade de estarem na rua, né, Margarete? E tem alguns indicadores, tem assim, tem motivos, né, para isso Sim, tudo tá sim, acontecendo, sim. né? Ninguém resolve, né, ir para a rua de repente. Por que que é, todo né? um processo Sim, aí sim. de vivência, hoje nós temos isso muito bem claro, a questão da dependência química, do Sim. uso de álcool e drogas, que é uma questão de uma pandemia de saúde pública. Sim. E o resultado é muitas vezes as pessoas irem para a rua para fazer Como o uso. final mesmo, E né? muita gente, a maioria das pessoas que nós temos aqui em Bragança são pessoas que têm família, residem aqui e utilizam as ruas muitas vezes para fazer uso da substância. Da liberdade, né, de de usar. usar essa substância. E isso traz várias consequências, né? Um dos maiores desafios, e graças a Deus a gente enfrentou isso, e eu só tenho, por isso que eu falei, né, agradecer, você estava junto. Nós pegamos aí em torno de 150 pessoas na rua, né? Onde montavam barracas, faziam de tudo, e isso realmente a gente teve que colocar limites e responsabilidades, e inclusive também precisando muito do apoio da sociedade, Sim. das entidades religiosas também que vieram junto comigo na época, né? Sim. Eu só tenho também gratidão aos pastores, às igrejas católicas, às paróquias, às entidades espíritas, todas as igrejas que puderam de alguma forma fazer esse trabalho. Contribuir, né? E assim, hoje o que nós vemos no mundo é que assim, acabar com as pessoas em situação de rua, não vai. Não. A gente tem um contexto do direito de ir e vir, mas a gente também tem o contexto da liberdade, dos limites e das responsabilidades que a gente tem que caminhar, né? E aí a gente oferta, assim, um serviço da abordagem social, né? O Centro Pop tem a equipe da abordagem, o pessoal do Centro Pop, Sim. que faz o primeiro atendimento. Nós O temos acolhimento ali, né? o acolhimento imediato, isso mesmo, onde ele toma café, toma banho, troca de roupa. Nós estamos vivendo um processo de migração importante, as pessoas estão procurando outras formas de viver em outros locais e passam por Bragança. A gente chega a dar mais de 1.000 passagens, 1.200 por ano. Aqui são pessoas que circulam. São os entre circulantes, os né? Os municípios. trechos, de trecho, né? Antigamente falava trecheiro, hoje a gente fala pessoas que fazem essa migração, são imigrantes, Certo. né? E aí nós temos aí o albergue municipal, que é o abrigo mesmo, onde ele pode tomar banho também, tomar café, trocar de roupa, dormir. E Com foi o passado por uma trabalho- reforma, né? Nossa, graças Eu a tava lá, Deus, gente, eu tô vivi em inauguração isso. de tudo. Pô, saúde, Sim, é ela creche, eu tô sim, assim, ela eu tô em junto. tudo. E realmente passou por uma reforma, né? Sim, o albergue. foi uma conquista também nossa, junto com a administração. O albergue hoje com acessibilidade mesmo, porque são equipamentos públicos que precisam ter todo um padrão de atendimento, né? Sim. Então reformou, e aí a gente tem aí esse serviço para atender as pessoas em situação de rua, né? Porque ninguém mora na rua porque quer, tem todo um processo. E aí Lógico. tudo isso, né, envolve não só a política de assistência. Eu acho que falar que a assistência social sozinho vai dar conta, isso é falácia, nós não podemos nem pensar Sim, nisso. sim. Né? O ser humano, ele tem várias dimensões, a gente precisa entender que ele é um processo, ele está num processo. E nesse momento a gente mais do que nunca precisa entender que precisa de todos, de saúde, de educação, de transporte, de previdência social, né? De tratamento. Sim, tá? com certeza. Então tudo isso para que a gente possa vencer o desafio da questão de rua, né? Habitação.
E a gente tem aí vários apoios aí nesse sentido. Hoje, inclusive, a gente tem aí o prefeito Maurício Sodré inaugurou, né, o abrigo de inverno, porque é um abrigo um pouco mais focado para que as pessoas não morram de frio na rua. E isso Sim, uma humanização muito isso muito importante, legal, né? gente. Eles E às vezes abrem. eles não querem, né, Muriel, ficar no albergue que tem um atendimento mais continuado, E pouco você mais sabe o ampliado. local para passar para a Ele está aqui população? na Imigrantes, antiga fábrica de biscoitos, ali do lado da Assembleia de Deus Vida Tá. Triunfante, Tá. perto da Nossa Senhora de Fátima. Certo. É um abrigo ali que ele funciona no período da noite para que as pessoas possam tomar banho e dormir. Se ela quiser ir embora, ela vai. Porque assim, gente, tem nós como temos segurar, que olhar, né? Nós não podemos deixar a pessoa morrer de frio, mas muitos não querem também, mesmo assim. Mas o município, graças a Deus, faz o trabalho dele, né? E aí é isso que eu falo, é parabenizar a administração municipal que se empenha em ofertar alternativas a de oferta acolhimento, tem, né? e a escolha é de cada um, né? E isso, inclusive, isso também provocou uma reação que outros municípios também se preocupassem com isso. Porque não é uma coisa que todos os municípios fazem, mulheres. Sério, Então, algo que Bragança foi um olha, espelho. né? Então, assim, isso Que é legal. importante a gente registrar. Eu acho que são conquistas, são desafios. Não é fácil, mas a gente procura cumprir aquilo, né? Por isso que eu falo, né? Assistência social, falar dela para mim é falar da minha vida, né? Quantos anos já, né? São quase 20 anos, né? Fora os outros como técnica de enfermagem. A gente também tem as parcerias aí com as entidades, com a Menor, Sama, Lar da Bênção, ECOA, Residência Inclusiva, os asilos, né? São serviços que a SEMADES paga para cuidar e proteger junto com a prefeitura. Entendi. Então a gente fala que é uma parceria de sucesso, né? Sim. Então são os asilos, o ECOA faz um trabalho de prevenção com crianças super importante. Nós temos aí a Comenor, que tem também medida socioeducativa, decretada pelo juiz, e isso é uma responsabilidade da assistência. Assistência não é só dar a cesta básica, é muito mais do que isso. Sim, é muito mais. Além, né? Vai além. E hoje a gente fala que é muito mais de convivência também, né? Porque a desigualdade, o desemprego, a fome, a tudo dependência isso gera química, violência, traz muitas questões coisa de convivência, né? Eu acho que extremamente importante a gente pensar, inclusive, né? Porque nós temos esses serviços que são de proteção imediata, que muitas vezes nós temos que retirar daquela situação de violação de direitos, de violência doméstica e levar para o abrigo, né? A gente tem isso aí nessa parceria de trabalho, inclusive eu queria aqui registrar, né? Na questão dos idosos, a gente tem os 2 asilos, Vila São Vicente de Paula e o Asilo de Mendicidade São Vicente de Paula, que tem as parcerias aí com o município. E aí legal. A gente abriga os idosos lá. E me fala um pouquinho, Margarete, eu sei que tem um projeto novo, né? Que foi recém instalado aqui no município. É um espaço para os... Eu vou falar vozinhos, tá? Um espaço para os vozinhos, as vozinhas ficarem lá, porque eles têm um mínimo de autonomia para isso. Como funciona? Eu achei tão interessante. Esse daí também foi uma conquista nossa, né, Murilo? Do nosso tempo aí também, dessa caminhada. Por isso que eu falo que a gente tem que olhar para frente, mas não pode esquecer do passado, né? A gente conquistou aí o Vida Longa, que é um programa do Estado em parceria com o município. São 2 secretarias de Estado de Assistência Social e Habitação. Certo. E esse projeto se tornou realidade, antes chamado Vila Dignidade, hoje Vida Longa. Que né? legal. E assim, é um sonho de consumo, é uma república para idosos, está na modalidade de república, né? Tá. São para idosos em situação de vulnerabilidade e risco social, que recebem até 2 salários mínimos, estejam vivendo alguma coisa, alguns vínculos fragilizados, não tem aonde ficar, mas tem autonomia, né? Não precisa de ninguém para dar banho, para trocar de roupa, pode fazer sua comida, tomar banho na cidade, fazer sua comprinha, receber seu benefício, voltar, dançar, namorar, passear. Isso é um envelhecimento de qualidade, né? Sim, qualidade de vida. E essa é uma conquista também. E quantas vagas tem dentro desse Nós projeto temos, Bragança? Se não me engano, são 28 unidades. Inclusive, eu participei da assinatura desse convênio junto com o prefeito Jesus Chedid, e hoje inaugurado pelo nosso prefeito, pelo meu prefeito Maurício Sodré. E não tenho que registrar aqui, deputado Edmir, junto com a gente ali, conquistou isso para Bragança. Eram 17 municípios, Bragança ficou entre os 7, porque ele sentou lá e falou: não, a gente está aqui.
E é um compromisso nosso e é gratidão aí ao deputado, né, que graças a Deus está superando aí, já superou, mas tem lutado muito aí por Bragança, e a gente fez essa conquista com ele. Eu achei muito interessante esse Assinamos programa. junto, né, esse projeto aí para que ele se tornasse realidade. Então aqui República para idosos, né? E mais um espaço da SEMADES, né? Conquistado, né? E eu acho que a gente tem que registrar, né? Sem dúvida nenhuma, né? São serviços, né? O que eu e a Margarete estava conversando aqui nos bastidores é que é importante a assistência social, ela vem para ofertar serviços sociais para a população em vários âmbitos. Não tem como falar. São vários Inclusive âmbitos. em programas de transferência de renda, né, Muriel? A gente sim. fala de combate à pobreza, né? Porque as pessoas social, criticam muitas vezes os programas, né? mas aquela família às vezes só tem aquilo, aquela renda. Não, e isso, às vezes a gente até tem resistência dentro das equipes e tal, e a gente tem que ter esse olhar, que é um direito previsto, né, na Constituição, dentro da política de assistência, né? A transferência de renda, né? Está previsto na Lei Orgânica da Assistência, né? Então a gente precisa entender. Hoje, uma das responsabilidades da SEMADES é facilitar o acesso à inclusão em programas, por exemplo, como o auxílio emergencial que a gente viveu, hoje voltou a ser chamado de Bolsa Família, né? Hoje nós temos em torno de 9.472 famílias recebendo Bolsa Família, seja 6.270.396. Olha, ela trouxe os números, viu? Que é para não ficar dúvida. A assistente social traz o papelzinho, a caneta e o número, né? Quem faz tem que falar, né? Lógico, então nós fazemos, certo. tá aqui, né? Então aqui são famílias que vão lá no mercadinho, né? Compra a carne, compra o leite, compra roupa, compra remédio. São 6 milhões girando a economia local dessas 9.000 famílias. Nós ainda temos aí o BPC, né? Que muita gente conhece. Aqui eu falo, né? Atualizem seu BPC, o cadastro único para não perder, para não bloquear. Sim. Que é o benefício de prestação continuada para idosos e pessoas com deficiência. Muito Hoje legal. nós temos 1.800 Quantas pessoas aqui em Bragança? 1.825 recebendo o benefício de prestação continuada para pessoa com deficiência, tá? Certo. É um salário mínimo, Muriel, tá? Que legal. Mais 2.567. Para você entender como a população precisa, né? Saber de repente, disso. você precisa... Eu quis trazer a Margarete aqui porque ela tem informações que a população muitas vezes desconhece. Né? E quem desconhece é realmente quem precisa, Quem né? precisa. E aí a gente tem aí, um salário mínimo, né? Se você pensar, então, em torno de 5.801.502 reais, que também gira a economia local, garante vestuário, que acaba alimentação, voltando para o próprio município. Que volta para o município também, né? Sim. Então, é um trabalho que eu falo que é de inclusão, de acesso. Então, se você hoje a gente fosse fatiar a assistência social, né? Ele é o processo de inclusão, de combate à pobreza, desigualdade social com acesso à renda, né? É óbvio que nós não temos a pretensão de resolver o problema da pobreza, mas nós temos aí a responsabilidade de minimizar, de socorrer. Temos que fazer a proteção social imediata, que é através dos serviços continuados, né, de inclusão, e também trabalhar também junto com as entidades que fazem esse aporte, né, com o município. O município não consegue dar conta sozinho. Então, se você vê, são mais de 7, 8 milhões de transferência para que as entidades possam nos ajudar a acolher ali as pessoas e proteger. Então, é uma corrente, né? É uma corrente aí, né? E eu também preciso aqui registrar também o apoio dos conselhos municipais que estão vinculados à Secretaria de Assistência Social, a SEMADES, como Conselho Municipal de Assistência Social, que monitora, apoia, fiscaliza, acompanha, ajuda a construir também, né? Aí hoje nós temos aí a Simone Bueno, que é a presidente atualmente do CMAS. Hoje ela também ainda está presidente do CMDCA, que é Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. São os dois conselhos que está muito intenso, né? Junto porque com gira essa muita secretaria, coisa né? em cima, criança e adolescente também. Nós temos os projetos do Fundicad, que é uma parceria do CMDCA com o município, alguns projetos para criança e adolescente, principalmente para adolescentes, tá? Sim, é importante, que é com dinheiro público ali que você direciona do seu imposto de renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança, né? Que legal. Então vocês podem aí, é importante vocês estarem sabendo, se você quiser doar uma parte do seu imposto de renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, você pode fazer, porque você vai estar ajudando os projetos para as crianças da cidade de Bragança Paulista. Da onde realmente Ele tem o
CNPJ, está regulamentado. Que legal. Só falar com o seu contador, me parece que até 3% do seu imposto de renda você pode direcionar para os projetos. E eu, inclusive, acompanho alguns projetos, sou responsável legal de estar olhando, de estar vendo aí, e faz diferença na vida dos adolescentes que participam. Isso é muito importante. A gente tem panificação, a gente tem artesanato, tá preparando cultura, eles para serem inseridos na sociedade, tem toda né? essa dimensão. E a gente precisa entender isso, né? É uma forma da participação. Naquela hora você perguntou sobre como a sociedade pode participar, doando aí uma parte do seu imposto de renda, né? Que legal. Temos o Conselho Municipal do Idoso também, que acompanha junto com a gente a questão dos idosos, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, são conselhos vinculados a SEMADs, funcionam com o suporte, o aporte, né, administrativo, financeiro da secretaria. Certo. É bastante coisa, bastante mulher. Quem não conhece, quem não sabe, é esse importante. Organograma é grandão. Tá de portas abertas. Quem quiser conhecer, sim. Não estou falando que nós temos assim, nós buscamos melhorar cada vez mais. Sim, a melhoria é contínua, não tem que fazer. É uma coisa que precisa ser considerada, mas eu creio que a gente consegue fazer muita coisa com um pouco que a gente tem. Sim. Se a gente olhar hoje, um dos grandes desafios, né? E graças a Deus, o prefeito Amaurício Sodré tem dado ouvidos, tem conversado muito com a gente, está muito perto, para falar sobre essa questão de como melhorar, o que a gente pode fazer, né? Um dos grandes desafios, inclusive acabamos de sair da Conferência Municipal de Assistência Social, certo. Onde a gente sabe que precisa ter um orçamento melhor. Sem dinheiro a gente não faz nada. Não, ninguém. Precisa de pessoas, né? Muitos profissionais aposentaram, muitos foram embora, outros passaram em concurso, e a gente tem aí esse desafio de estar reorganizando, trazendo mais pessoas para nos ajudar nesse trabalho tão importante, né? Educação, saúde, assistência social estão ali para e passo ali no atendimento direto todo dia, né? Sim. Segurança, infraestrutura, então esportes, cultura. Tá tudo interligado. Né? É o ser humano. É bem ali, é de uma forma integral. De forma geral, né? Mas um dos desafios é esse, é que a união, né? Porque a pessoa mora aqui na cidade, ele vai pedir serviço, ele não vai lá no estado nem em Brasília. Ele vive aqui no município, então as políticas municipalizadas, né, que a gente fala, vai bater aqui. Sim. Então a gente precisa de dinheiro aqui na cidade para ajudar. Quem hoje banca a maior parte disso tudo recursos que eu te falei, sim, é o orçamento do Tesouro, é a prefeitura. Entendi. E não é fácil, não é fácil. O cobertor é curto para dar conta, né, de muita coisa, mas sim, eu acho que isso está sendo revisto, né? É uma das que legal que tem esse, né, olhar, essa discussão para que haja essa melhora. Mais investimento, né, da União, do Estado, né, para nos ajudar não só, né, na transferência de renda, mas também em situação de calamidade pública. Nós é que a assistência que acolhe. Sim, né? Quando tem enchente, alagamento, nós é que acolhemos. Né? Nós temos aí o CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que é um serviço mais focado em questão de violência, violação de direitos, né, do idoso, da pessoa com deficiência, da criança e do adolescente, da mulher vítima de violência. Isso é um assunto que eu quero abordar com você. Que bom que você tocou nesse assunto delicadíssimo, né? Margarete, é uma pandemia, né? A violência contra a mulher. Fala um pouquinho disso. É o seu dia a dia ali, né? Na verdade, ela sempre existiu. Né? A gente tem aí os históricos, né, de toda uma questão da violência doméstica. Geracional, né? E vem lá da questão Brasil colônia, exploração, desigualdade, pobreza, miséria, né? A mulher conquistar os seus espaços, essa luta da mulher de conquistar espaços, né? Sim. De dignidade, de respeito. E toda essa questão da violência doméstica hoje envolve muito as famílias, né? É a questão que a gente fala onde a assistência social entra quando tem os conflitos, né? Violação, sim, de direitos, né? E alguns ciclos da nossa vida a gente fica mais vulnerável, né? A gente fala, a gente aqui, né? De repente, a pessoa mais idosa, ela tem uma fragilização, sim, natural da vida. Criança, adolescente também, né? Inclusive, precisa por de uma isso atenção, que nós, né, temos 2 estatutos que são específicos da criança e do adolescente, o ECA e o Estatuto do Idoso. Mas por que isso? Porque só a Constituição Federal não deu conta. Só o artigo 204, não lembro, né? O pessoal brinca, eu entendo, mas não lembro tudo. E tá lá,
né? É direito, mas não conseguiu ainda vencer algumas barreiras. Aí precisou desses estatutos para a gente poder trazer para o dia a dia mais fácil, né? Tanto que o ECA fala da questão da proteção, né, imediata, integral da criança e do adolescente. E o Estatuto do Idoso também, que especificou mais algumas coisas e clareou além daquilo que está na Constituição. E hoje a gente tem aí essa questão da violência doméstica, infelizmente, né, tem sido agravada por várias questões, mas é uma responsabilidade da assistência social, é uma Quais das são os serviços, atribuições, né? quais são os serviços que o município de Bragança oferece para essa mulher vítima de violência? Primeiro, a porta de entrada é o CREAS, é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que fica aqui no Lava Pés, na HP Guimarães. Ali você tem uma equipe, né, que trabalha de segunda a sexta-feira, tá? Tem esse Só horário. para em termo informativo mesmo e de processos, essa mulher ela tem que ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência, ou ela pode ir direto no CREAS? Na verdade, o que acontece, Muriel? Porque a gente tem sabe da várias portas de resistência. entrada, né? Ela entra ou pela delegacia, pela DDM, ou ela entra pelo hospital, que muitas vezes Tá ferida, né? ela foi direto para o hospital para ter o atendimento primário lá, né? A questão, lógico, dependendo do nível de agressão, da gravidade. Ou ela está nessa convivência de padrão violador, de agressão, ela acaba procurando ou o CRAS, e através daí, quando as equipes identificam essa situação, eles referenciam o caso para o CREAS, porque é uma questão mais de focar nisso, o CREAS está mais focado nessa questão. Porque através do CREAS, né? Então, assim, tem uma rede, tá? A partir do momento que ela deu entrada de alguma porta dessas entradas, né, seja DDM, hospital, assistência social, ela precisa ter acolhimento ali. Certo. Tá? A assistência é o CREAS, tá? O CREAS faz esse atendimento primário quando a mulher aceita, porque a gente sabe que ela vive o ciclo da violência, ele tem um contexto terapêutico importante para ser cuidado pela questão da convivência. O que você diria? Do ciclo da violência, aproveita, né? O que você diria para essa mulher que está te assistindo, que ela sofre violência e talvez ela não tenha essa coragem, falta forças de assumir esse posicionamento diante desse agressor? Eu acho que primeiro ela lutar pela vida dela, né? Eu acho que risco nenhum vale a pena, né, ser perpetuado. Eu acho que ela precisa. Eu sei que é difícil, é momentos que você tem medo, como é que você vai viver, do que você vai viver, se eu vou a dependência comer, financeira, a dependência financeira, o futuro dos filhos, né? Mas se a gente pensar no contexto da vida, a gente realmente percebe o quanto que é importante pedir ajuda, né? Pode ser que num primeiro momento você não queira realmente. A maioria do que eu convivi, quando eu trabalhei tanto no CRAS como no CREAS, né? E fiz supervisão de serviços também, e eu sei que é muito difícil. Às vezes eu ficava preocupada, né? Porque eu falava, vamos para o serviço de acolhimento, porque esse é um dos serviços que a gente precisa ofertar. Ela ter um espaço onde ela possa se proteger de imediato. Às vezes ela tem que sair mesmo, pegar as crianças, sair porta fora, e infelizmente, né? E ela precisa ser protegida até que faça medida protetiva, boletim de ocorrência, tem esse processo, exame de corpo de delito. Precisa ter um local para comer, dormir e se proteger. Certo. Isso é assistência social hoje. Por isso que eu falo que uma porta tá vendo? Você aberta, que está né? nos ouvindo, Então, você sabe que o município pode te acolher, né? De repente, se você tinha esse medo, para onde eu vou? E aí você acaba ficando nessa situação. Mas o município ele pode te ofertar, né, essa oportunidade de você sair desse ciclo de violência que você vive, né? E isso é importante. Eu acho que é importante a gente pelo menos saber aonde eu posso buscar ajuda. Porque né? elas não sabem, Margarete. Eu falo que assim, no nosso tempo, no meu tempo, nunca teve, não tinha. E a gente não tinha os serviços, né? Conviveu, né? A gente pode falar que na família da gente isso é uma coisa e infelizmente acontece. Sim. Mas aonde eu vou buscar ajuda, né? Alguém para pelo menos te ouvir e aí você começar a enxergar tudo isso. É um processo demorado que muitas vezes, né, precisa de atendimento terapêutico. Aí a gente precisa ter psicólogo na saúde, o encaminhamento para atender a mulher e os filhos que muitas vezes estão nessa convivência doentia. Mas eu acho que assim, a luta é pela vida.
né? Porque depois que perde a vida, não tem o que Não fazer. tem mais jeito. Então ali não é uma vida só, né? Se perde muitas vidas ali nesse processo de violência Sim. doméstica. Os filhos, né? Você imagina, né? Como fica tudo isso numa situação de violência doméstica em grau extremamente, né? De gravidade intensa. Então, assim, se proteja, busque apoio. Não temos o melhor, mas o que nós temos é seu direito, e você procure, né? Lute por você, né? Se valorize, procure valorizar a sua vida, a oportunidade que você tem de estar viva, né? Isso que eu falo, né? E correr atrás daquilo que for necessário. Fácil não é, não existe receita fácil para nada, mas eu acho que é importante, sim, pensar na vida, nas consequências que aquilo vai trazer para você, Porque pros essa seus mulher, filhos, ela também, ela né? é o que você falou, ela precisa dessa terapia justamente porque ela é uma codependente naquele universo. Sim, é o ciclo da violência, né, que a gente fala, né? É difícil, ó, quem gosta, por exemplo, de chocolate, né? Adoro chocolate. Você já viu ficar sem chocolate? Ai, A gente gente, peleja, né? Então, difícil. assim, é um ciclo de dependência, seja de chocolate, qualquer outra coisa que você Sim. goste, né? O afeto, o amor, a convivência com o outro traz vínculos, e mesmo com violência, você continua ali, entendeu? Sim. Então, assim, entender esse momento que é necessário buscar ajuda, isso é extremamente importante. Não sou especialista no assunto, a minha formação é mais para estruturação de serviços, eu Sim. falo executivo, né? Executar, né? De ter portas abertas para proteger. Então, assim, tem que ter, nós precisamos melhorar, precisamos, mas tem. E eu cheguei, às vezes, até ir na casa no dia seguinte. Inclusive, a gente tem um termo de recusa, Muriel. Você tem noção do que você ter que pedir para a pessoa assinar um termo de recusa? Eu não dormi. Ela não quis, né? São Entendi. casos que a gente atende. Infelizmente, ela não quis, mesmo você falando, orientando, conversando. Olha, seus filhos, você sabe que você é responsável pela vida do seu filho? Porque, de repente, aquilo também envolve É os que filhos. essa mulher tá muito doente Então, emocionalmente. aí, a emoção, o afeto, o medo, a insegurança, a angústia, tudo aquilo que viveu, o amor que viveu, toda a história da vida. E aí, não, eu não quero ir para um serviço de proteção. Aí vamos fazer o seguinte, a gente continua te atendendo, acompanhando, mas eu tenho que registrar que você teve aqui e recusou esse pedido de acolhimento, porque se acontecer alguma coisa, nós temos que... município responde, a né? gente tem a responsabilidade Sim. estatal, pública, de oferecer. Graças a Deus, no dia seguinte eu fui na porta da casa dela. Peguei o carro, falei, larguei Como foi tudo, essa sua né? experiência? Cheguei lá Gente, no muro, olha como é trabalhar nessa secretaria. né? Não é fácil. Por isso que eu falo que é o coração, porque é muita Peguei emoção. o carro do município, a gente foi lá no bairro, cheguei lá e falei, oi, bom dia. Meio com medo também, porque, De como você ia ser recebida, né? o agressor O agressor tá Tá lá, lá. né? Oi, tudo bem, Margarete, da assistência social, você tá boa? Como é que tá? Graças a Deus ela tava estendendo. Olha, eu vejo você na minha frente, ela estendendo a roupa no varal, a criança brincando. Eu falei, graças a Deus, tá? Porque eu passei uma noite sem dormir, entendeu? Achando que perderia a Você vida vai dela. embora, você vai para sua casa, mas você continua lembrando, você tá lidando com pessoas, Lógico. você não desliga um botão e vai embora. Sim, né? não é uma máquina, né? Por isso que a gente fica doente também, a gente se desgasta, tem esgotamento físico-mental, aí tem que sair um pouquinho, E descansar, agora eu quero né? abordar isso com você. Como é, porque a gente sabe desse envolvimento. Eu conheço a Margarete, gente, ela se envolve mesmo. Ela se envolve, ela Sim. veste a camisa, ela vai pra cima, ela arregaça a manga e vamos Sim. e vamos. Como separar, Margarete, isso emocionalmente da Margarete, assistente social, da Margarete que trabalha ali ofertando esse serviço para a população, da Margarete, indivíduo, pessoa, avó, mãe. Ainda é um processo em aprendizagem, Murielle. Se você falar, né? Por isso que eu falei, né? Nós estamos aprendendo, né? Então, eu estou aprendendo, porque eu sempre sou muito intensa em tudo que eu vivo, né? E eu amo trabalhar, amo ser assistente social. Vocês estão vendo aqui pela minha cara, pela minha fala, né? Sou muito emotiva, tenho essa questão mesmo de humanas e acredito sempre tanto no melhor quanto no pior, né? Mas o meu papel é oferecer o melhor, o possível, né? E às vezes a gente se envolve. Você trabalhar com pessoas teria que ser um trabalho continuado de muito tempo para você
sofrer menos com tudo isso, né? Eu falo como profissional de carreira, né? Não é fácil. Nós precisamos ter outros mecanismos para que os profissionais também possam ter Então, esse porque cuidado, esse né? profissional, Porque esse profissional com o tempo ele vai sofre, sofrer. ele vai adoecendo Ele as emoções dele. Não tem como separar. É o que Não você falou, tem não tem como como. desligar um Não, e a botão. nossa vida continua rodando lá fora. Então, tá? e é exatamente qual o impacto de estar como assistente social, presenciando essas cenas que, você sabe que tem cenas que é marcante, você nunca mais vai esquecer, Não. como você falou, olha, eu lembro dela estendendo a roupa. Você falou como se você estivesse lá, naquele lugar, naquele Sim. dia, no mesmo horário. Como isso? Como você consegue, você disse que está num processo de aprendizagem, mas qual é o impacto disso na tua vida pessoal? Primeiro é agradecer mesmo a Deus pela vida e pela oportunidade de aprender e da tranquilidade, Muriele, enxergar que estamos fazendo o que é possível, o que é necessário. Sim. Porque se você ficar se cobrando o tempo inteiro, eu não faço nada, não sei, isso aqui não vai resolver, você não enxerga o que você está fazendo. E isso eu aprendi Os fazendo. pequenos processos, Muitos os profissionais micros chegavam, resultados. a gente não faz nada, não enxuga gelo. Assistência social trabalha. Tá aqui, ó. Tudo isso que eu trouxe até agora De é números, trabalho. dados, E às sim. vezes o profissional ele não enxerga o que ele está fazendo. Ele é o agente de proteção. Nós já somos o agente de proteção, né? Sim. Então isso é importante a gente entender. Não é tudo, não é o melhor, mesmo porque nós não vamos dar conta de tudo, gente. Nós temos que entender que tem, cada um tem um pedacinho nessa história para cumprir, né? Um trecho para caminhar. Aí você tem a saúde, você tem educação, você tem cultura, você tem trabalho e renda, você tem habitação. Porque senão a gente começa a colocar, e eu falo isso com experiência própria. Eu sei. Tá? A gente coloca tudo nas costas, carrega e fala, agora eu vou dar conta. Aí você fala, putz, não dou conta. Preciso de outras pessoas, a gente precisa se policiar. De forças, né? Falo para vocês que eu faço terapia, graças a Deus também, né? Eu acho que é importante você ter um trabalho terapêutico com você, porque o processo de trabalho adoece. Então, a gente aqui falou muito do indivíduo que recebe, que é ofertado o serviço. Mas tem o profissional da Semades, que também é um ser humano, que também tem suas frustrações, que também está ali tentando fazer o melhor com os recursos que tem. E muitas vezes ele não consegue lidar com isso, porque é uma secretaria que não é fácil. Eu falo, gente, eu não trabalhei na secretaria não, tá? Faltou Mas pouco, né? quase. O que acontece é porque eu tinha esse projeto de rua e eu via a dificuldade que era desses profissionais. Porque você tá ali, ó, você passa hoje lá com a perua para recolher, vamos lá pro centro, não vou. Aí você, às vezes você tem que ir lá, aí coloca a pessoa, leva ela lá, ela toma um banho, ela fica bonita, faz a barba, veste, né, lá tem a opção de lavar roupa, tem várias as coisas acontecendo ali dentro. Mas daqui a pouco, no outro dia, o cidadão tá lá novamente, no mesmo lugar. E mais um dia, e mais dias, e após dias, e anos, e a gente conhece. Gente, eu falo que os moradores de rua é tudo as mesmas carinhas, a gente conhece. A gente que trabalhou com eles conhece, é tudo as mesmas carinhas. Lógico que tem perdas, né? A gente fica sabendo que um ou outro acaba não resistindo, essa vida é muito dura. Mas, e esse funcionário, Margarete? E esse prestador de serviço público? Essa pessoa por detrás desse crachá? Como que você é um deles? Eu particularmente, né, falo que nós, né, temos, esse é um dos grandes desafios hoje. Eu vejo como cuidar dos profissionais que cuidam, né, que trabalham com assistência social. Esse é um dos desafios. Por isso que eu falei de orçamento, falei de dinheiro, de investimento público, para que a gente possa construir, né, uma forma diferenciada de cuidar ali, principalmente dos que já estão. Porque eles também precisam inclusive ser dos cuidados. Que vão vir, né? Nós temos aí uma situação aí, graças a Deus, o prefeito está se empenhando muito, o prefeito Maurício Sodré, para que a gente possa retomar aí, recompor as equipes, porque não é só você tem que cuidar do que você já tem, porque se você deixa de ter, quem fica segura
a onda do que não está, entendeu? Exato. Então a gente Acaba trabalhando uma mais. forma de cuidar do profissional é recompor as equipes e trazer mais gente para trabalhar. Sim. Gente com Minimizar, energia né? nova, Sim. com mais gás, né? E fazer o processo de educação e acompanhamento permanente, que a gente ainda tem muito a conquistar. Isso não só Bragança, mas no Brasil inteiro. São poucos municípios que têm educação permanente no Sistema Único. Estou falando do Sistema Único de Assistência Social, Sim. que é o SUAS. E então são alguns pontos, como recomposição da equipe, novos concursos, educação permanente e valorização do trabalhador. Eu acho que talvez a valorização é muito processo, importante. né? Né? De avaliar, de reconhecimento. Né? De reconhecer potencialidades, Sim. pessoas que têm perfis diferenciados para liderança, para gestão, né? Em alguns momentos a gente fez isso de uma forma mais individualizada, mais focada, né? Mas isso é um grande desafio, né? Porque a desigualdade, toda essa dimensão não está diminuindo, pelo contrário, está aumentando, está piorando. Sim. A questão da desigualdade, da fome, da miséria, né? Tudo isso impacta onde, né? Impacta aqui no dia a dia, né? Nas políticas públicas de assistência social. A gente vê, né, hoje, uma das questões que eu acho que é importante no pós-pandemia, a questão da evasão escolar, né? Muitos pais, né? A gente já vinha com índice, até que relativamente, né? Embora para mim crianças todas têm que estar na escola, sim, né? Nós vivemos isso, né? A escola era o melhor lugar do mundo. A gente ia para a escola feliz. Que a gente está vivendo nesse mundo hoje, essa questão horrorosa aí de violência, né? Dentro das escolas. É uma questão importante a discutir. Mas a coisa está começando lá, a questão de saúde mental, a questão da convivência familiar, a questão terapêutica, tem muitas coisas que envolvem isso. Eu falo, assim, o meu trabalho envolve bastante essa questão emocional, e eu falo que a humanidade está doente emocionalmente. Exatamente, mulher. Mentalmente. Hoje, os serviços públicos, ele pode atender uma pessoa com hipertensão, diabetes, mas hoje não dá conta do ser. O ser humano, né? As doenças hoje, a depressão, transtorno, toda essa questão. Sim, né? muita gente doente, muita gente doente. A questão de acesso a muita informação, a redes sociais, essas coisas. A questão da convivência também, dos limites familiares, responsabilidades, tudo isso, né? E acima de tudo o ser humano, né? O ser humano, muitas vezes a conta não vai fechar sem Deus. Não, o vazio essa conta não fecha. E ali ele vem se colocando no local, tira Deus, coloca o homem no centro e ali ele pode tudo. Não pode. Ele não tem limites, tem que ter. Sim. Então, toda essa dimensão a gente precisa ter isso, claro, que senão a gente também perde, né, o rumo, né? Sim, com certeza. E no caso, né, hoje, né, a gente falando aqui, um outro serviço que eu acho que não é nem serviço, ele é um órgão de proteção, né? Nós temos aí na cidade também vinculado à SEMADES o Conselho Tutelar, né? Sim, né? Que dá o apoio. E ele é um órgão requisitor de serviço, ele é aquele que, na hora que a polícia ligar, a segurança ligar, o delegado, é o primeiro que vai bater na porta para tirar a criança daquela situação de violação de direitos que muitas vezes está acontecendo na hora. A gente viu aí recentemente algumas coisas horríveis. Sim. E você fala assim, isso não pode ser verdade. É verdade, acontece. E aqui, né, eu registro aqui, né, uma das questões, como está vinculado à SEMADES, né? A gente tem a questão da evasão escolar, o Conselho Tutelar tem feito reuniões periódicas lá com as famílias, notifica e as famílias não vão ainda, hein? E eles têm que mandar, às vezes, para o Ministério Público a comunicação de não atendimento à convocação, porque o lugar da criança é na escola. Quando ela não está na escola, ela está onde, Muriel? Então, com muitas quem? vezes desassistida. E aí depois a gente acaba entrando na questão de ficar com pessoas que não poderiam aí parte ficar. Por uma violência, aí, né? De repente, vira um abuso, uma exploração Exato. sexual, um envolvimento com outras questões, né? Sim. E aí o Conselho Tutelar está em cima dessa questão. E é tudo interligado, você vê que tudo está interligado. E ele tem que requisitar isso, vem da educação para o Conselho também requisita aí o serviço da assistência. Eu acho que é importante até colocar que nessa evolução de políticas públicas, né, coisa que eu amo falar, né, de paixão, né, eu tenho especialização em gestão pública, eu entendo assim, nós estamos vindo de uma época que nós tínhamos
polícia e conselho tutelar. E muitas vezes essas duas atuações eram muito assim, muito misturadas, né? Certo. Com a estruturação de serviços municipalizados, como educação, assistência social e saúde, o conselho ele consegue trabalhar a questão da atribuição dele, que está prevista no Estatuto da Criança, na 8.000, esqueci lá o número da lei, gente, 8.069, se não me engano. Então, ele tem atribuições de requisitar serviços, atendimento imediato, proteção imediata. Por exemplo, eu não posso tirar uma criança. Se eu chegar aqui, eu não posso tirar a criança daqui. Se eu ver ela numa situação, eu tenho que chamar o conselho. O conselho, tutelar. porque você não está apta para isso, Ele né? é um órgão de proteção Existe algum imediata. telefone que você pode deixar aí para a população em caso de denúncia, tanto de violência física, quanto a denúncias de criança com maus tratos, abandono, A gente tem enfim? o telefone fixo, né? Esse eu consigo me lembrar bem, é o 4033. Fala ali para a população. Conselho Tutelar, 4033 7568. 4033 7568. Esse telefone atende de segunda a sexta, tá? Horário comercial, tá? E qualquer situação mais grave, alguma coisa, pode ter Tem o atendimento plantões? da guarda, tem plantão. Na verdade, todos os dias tem plantão, né? Tá. O Que a gente conselheiro, sabe que talvez à noite o conselheiro seja- ele é eleito para atuação em 24 horas. Certo. Então, eles têm as escalas de plantão, né? Eu falo assim, mais de perto, porque A sua a minha filha. filha, né? A Vanessa a é sua filha conselheira tá lá, tutelar, nessa ela tá lá. realidade, né? Então, a gente acaba conversando muito sobre os problemas, sobre essa dimensão, até onde é a atribuição, até onde tem que atender. Sim. E assim, eu falo, né, com muito orgulho, né? A gente tem pessoas, ela é advogada, ela trabalha já, ela está no mandato, né, eleita pela população, Que legal. com uma expressiva votação dela, né, no último pleito, e agora está indo aí, se Deus quiser, né, se der tudo certo, sequência, para né? uma nova Que eleição. bacana. Mas isso, uma das coisas que ela tem colocado muito sobre essa questão da evasão escolar, né, da negligência, né, e abuso, né, Abuso de uma forma. Muitas geral. vezes, às vezes a gente está junto, fim de semana, toca o telefone, infelizmente, do plantão, para o que é Santa Casa, a questão do abuso sexual de crianças, né? E crianças pequenas, Muriel. Infelizmente, é um uma assunto tristeza. pesado, É pesado. é difícil, mas eu acho que é importante saber que tem Que um órgão de proteção. Existe né? onde Que recorrer, Tem né? aonde pedir socorro. Desconfiou, procura ajuda, né? Não acredite Não seja naquilo omisso, né? que a criança falar para você. Investigue, né? Cuide do seu filho, olhe ele, veja com quem você vai deixar, onde ele vai dormir, quem frequenta aquela casa, né? Muitas vezes a gente fala, vai dormir na casinha da... Quem tá lá, né? Olha, né? Vê se está realmente na escola, vê a rede social, acompanha, vive junto, né? Sim, lógico. Convive, vê. Então, eu falo, né, que, na verdade, aqui eu também deixo aqui o meu reconhecimento por todo o colegiado. Eu sei que não é fácil. Nós tivemos, na pandemia, aí uma conselheira que perdeu a vida por causa do Covid, a Marisa. Sim, Marisa. Nossa amiga de sempre, nossa querida, né? E aí o colegiado sofreu com isso também, Com porque essa a Marisa perda, né? também sempre foi uma pessoa muito atuante, mas o colegiado segurou a peteca, né? A Vanessa estava lá junto, segurou esse movimento. O colegiado como um todo, né? Sim. Pegaram Covid, né? Teve situações inclusive de ameaça e agressão. Uma conselheira lá, Simone, quebrou o pé. Então, assim, a atuação do conselheiro, ele tem, assim, o seu status quo, mas quem convive, vê aquilo no dia a dia, eu falo para você, Né, tem que ter muita força de vontade, tem que ter um equilíbrio, tem que ter domínio das questões legais para poder cuidar da criança, né? Sim. E eu falo com orgulho, né, que tem uma representante lá, né? Quem sai aos seus não degenera, né, Muriel? Você então, sabe disso, essa né? árvore E aí, dá bons frutos. Graças a Deus, né? E aí nós temos aí esse trabalho Que conjunto, bacana. Que todo legal. dia, e eu acho que Tem algum telefone? Esse telefone que você passou é do o fixo, é do do Conselho Tutelar. E para denúncia, de um modo geral, violência física? Ele é o que ele procura a SEMADES, né? Tem os Sim, telefones da SEMADES, a rede, qualquer situação, ligando nos números da SEMADES, eu só não tô com o número aqui, Ok. tá? Mas depois, se quiser, Mas depois eu só posso deixar aqui, tá? E vocês pedirem orientação, né? Lógico que a gente não tem todas as informações. Sim.
O Mas mundo esse não é primeiro fácil, não momento, existe almoço grátis na fila da não, assistência social, existe trabalho, existe sim, desafios, mas existem conquistas. Às vezes eu falo, ando pela cidade, falo, oi, Margarete, oi, oi. Você lembra de mim? Eu falo, ainda mais depois do Covid, Deus é Pai, só misericórdia, né? Mas não, olha, que bom, você trabalhou lá no CRAS da Águas Claras, da Planejada, conseguiu LOAS, você resolveu aquele problema, olha, resolveu aquilo, me ajudou aqui. E você traz, esse é um ponto que eu falo para você, que traz o equilíbrio, tá? Que traz, assim, o desejo, né? A fala, né? Da missão cumprida, né? isso que eu ia Eu falar da durmo com sua meu missão, consciência tranquila, graças a que Deus. O que eu legal, pude fazer, eu pude. Aquilo que precisa ser feito, a gente pede ajuda de Deus e das outras pessoas que estão aqui dividindo esse trabalho social com a gente, né? E dizer que é a minha praia. que Assistência legal, social é a nossa praia, né, Muriel? Eu falo que eu só tenho gosto. a agradecer pelo seu apoio, né? Você esteve comigo aí num tempo bem Foi um complicado, tempo de complicado, né? grandes desafios, mas graças a Sim, Deus o prefeito Jesus superou, Chedid superou. conseguiu vencer, né? E o prefeito Maurício Sodré hoje continua esse trabalho tão sério e importante, e a gente está aqui para fazer, para cuidar, para acontecer, enquanto Deus permitir, né? É isso E eu aí. só tenho a agradecer. Não vou falar mais, porque eu acho que nós já conversamos bastante. Tá quase o Eu nível de quero, exploração, hein? eu quero agradecer sua presença aqui. Imagine, é um prazer. Eu realmente me sinto muito orgulhosa de morar em Bragança. Eu gosto, eu adotei essa cidade, né, como minha cidade do coração. Sim, Me envolvi dentro da secretaria da sim, SEMADES, me envolvi com essa questão dos projetos que nós tínhamos de moradores em situação de rua. Então, quando você está próximo disso, você acaba conhecendo todos esses sim, serviços que a Margarete falou, e assim, o meu olhar foi diferente. Quando eu não conhecia, eu também julgava, eu também achava que o município não estava nem aí, que olha quanto morador de rua, enfim. Mas depois que você conhece os bastidores, você percebe que realmente tem muito serviço para atender a população e que muitas vezes é uma escolha da população não fazer parte disso, né? E a gente também entende aqui, nós não estamos para julgar. Então eu quero agradecer você, Margarete, por imagina, é um esse prazer. espaço de tempo, essa Claro. conversa gostosa, essa conversa de levar a informação para a Informação, população. Muriel. Essa era a missão, levar informação para a população. Seja você que Sim, tá aí sofrendo com seus filhos, de repente teu filho tá com abuso, você sabe que tem um conselho tutelar, que tem pessoas lá comprometidas com habilidades para pôr em prática, né, essa proteção. Nós sabemos de tantos outros projetos que tem. Você ficou sabendo de tudo isso. Só que só saber de tudo isso não muda a sua situação. Então vá, usa o serviço público, que é um se quiser direito tomar um seu. café também, nos Sim, ajudar, conhecer, levar novas levar ideias. Por ideias. favor, a gente Sim. agradece também. Sim, porque Voluntários, a é gente tem junto, um trabalho. sim. Voluntariado, você que Sim, de repente tá tem aí alguma coisa para contribuir. pensando, vai, eu quero ajudar, eu Sim, quero fazer algo para minha, né, contribuir com a minha sim, sociedade, sim, a sociedade que eu tô inserida. A secretaria está aberta. Foi assim que eu cheguei até eles, né, até a Margarete, porque ela está aberta justamente para crescer como ser humano, como humanidade e melhorar, né, a nossa qualidade de vida de uma forma geral. Então eu quero te agradecer a tua presença aqui. Muito Eu que obrigada, minha agradeço, Muriel. E a amada. amada também, você sabe, né? A gente tem um vínculo para além, né, de qualquer coisa, Sim, né? muito Eu acho que obrigada. isso que nos constrói, né? Isso que é ter esse carinho, ter esse acolhimento. Eu que agradeço aqui o acolhimento do estúdio, né? De vocês Todo mundo aqui, de aqui todo mundo aqui, tava né? preparado para te receber. Eu vi mesmo, né? Aproveitei, né? Tô aí descansando alguns dias, né? E eu Que quero agradecer, férias de gente. Eu tirei essa mulher de 2017, tá? férias. 2017 me deram lá os dias, aí eu falei, nossa, ainda tem esse tempinho. E eu falei, não, vou com muito prazer falar Foi sobre muito assistência obrigado, social. muito obrigado. Pedir ajuda Margarete. de todo mundo, né? Nós temos muitos desafios, mas a gente também tem conquistas, né? Sim, e é acima de importante tudo, falar disso. aprender, né, Muriel? A gente aprende todo dia um pouquinho. A gente só não pode achar que a gente vai construir tudo sozinho, que não vai. E que a gente precisa de todo mundo, né? Com certeza, Muito juntos obrigado, somos amor. mais fortes. Com certeza. Muito obrigada aí pelo Eu que carinho. agradeço, E Margarete. vamos estar junto. Obrigada. Quantas vezes você precisar para falar de alguma coisa, eu vou estar à Com disposição. certeza. Tá bom? Muito obrigada, meu amor. Um Fica grande com beijo. Deus. Beijo. E você, ó, deixa eu te falar.
vai ter um convidado super especial no nosso episódio 6 da temporada 1 do On Time Podcast. Então aqui, hoje foi com a nossa querida Margarete Alvarenga, assistente social da SEMAD, Secretaria Municipal de Ação Social aqui de Bragança Paulista, levando essa informação para você ter acesso aí a todos os serviços que a Secretaria oferece para sua população. Então fica esse episódio, um beijo e até o próximo. Beijo, querida.